Salve, salve galera! Mais um vídeo. Hoje é o 11º dia da Copa do Mundo. Ontem, pelo 10º dia, tivemos mais uma seleção já classificada para a segunda fase de 16 avos de finais, que é a Alemanha. A Alemanha muito bem, ganhou de virada da Costa do Marfim no último minuto do jogo e assim se garantiu junto com Estados Unidos e México, já com as 3 seleções já classificadas para a próxima fase. Vamos falar dos jogos de ontem, depois a gente vai falar quem vai jogar hoje, certo, galera? Bom, ontem tivemos um jogaço às 2 horas da tarde entre Holanda versus Suécia. Suécia, que havia vencido a Tunísia por 5-1 na estreia, uma bela partida de Gyökeres, de Isaac, tomou 5-1 ontem. Fez 5, tomou 5-1. E a Holanda parece que ontem deu uma engrenada na Copa, hein? Brian Brobby fez 2 gols, o Gakpo fez mais 2 e o Summerville, num passe de Memphis Depay, fez o 5º gol da Holanda. A Suécia teve seu gol marcado pelo Elanga, que deu um drible também no zagueiro Van der Ven da Holanda, que foi um drible maravilhoso. Uma caneta de calcanhar assim, ó, de letra. Bom, o jogo foi lá no estádio de Houston, né? Eu acho, galera, que é bom o Brasil ficar em primeiro. Porque se o Brasil ficar em segundo, provavelmente a Holanda vai ficar em primeiro. Porque agora a Holanda tem nesse último jogo a Tunísia, que está sendo saco de pancadas. E o Brasil não vai aguentar com a Holanda, não. Não vai. E o Japão, se ficar em segundo, do jeito que jogou também ontem contra a Tunísia, mesmo o Brasil ficando em primeiro, vai ter que jogar muita bola. E vamos torcer para não ficarmos em terceiro lugar, né, para a seleção brasileira não ficar em terceiro lugar e não ter que pegar a Alemanha. Que aí já é um chaveamento bem provável. A Alemanha, deixa eu botar aqui no jogo da Alemanha. Alemanha versus Costa do Marfim. Quem fez os gols? O Kessié abriu o placar para a Costa do Marfim. E o Ondave fez os 2 gols da Alemanha. E já é o artilheiro da Copa com 3 gols ao lado de Messi e do jogador canadense, o Jonathan Davis. A Alemanha está com um time redondinho. Costa do Marfim teve chance de matar o jogo também. Jogou um ótimo futebol. Só que agora, para a última rodada, a Costa do Marfim vai ter que... o jogo da última rodada entre Costa do Marfim e Curaçao vai ser muito interessante e emocionante. Porque Curaçao conseguiu segurar um 0-0 ontem, histórico com o Equador. O Equador, para mim, está fora da Copa. O Equador, com 1 ponto de ontem, vai morrer com esse 1 ponto. Porque o último jogo é com a Alemanha. Dificilmente o Equador vai conseguir marcar pontos com a Alemanha. Vamos já falar então desse jogo também. Equador versus Curaçao. A seleção de Curaçao foi surpreendente, pois teve sua estreia em Copas do Mundo, uma goleada de 7-1 para a Alemanha. E eu ainda falei, tomou de 7, mas não é uma seleção ruim. Para mim é melhor que o Haiti, para mim é melhor que o Cabo Verde. E ontem a atuação de destaque da seleção... Cadê aqui? Seleção de Curaçao foi do goleiro Elor Ron. O Elor Ron ontem bateu um recorde ao se tornar o goleiro com mais defesas em uma partida de Copa do Mundo. Pegou 15 bolas. E umas assim fantásticas mesmo. O Ener Valencia, para variar, quase gol, né? O cara marcava gol pra caramba de repente. E Curaçao fez história ontem. Conseguiu seu primeiro ponto em Copa do Mundo. E vai contra a Costa do Marfim como um franco azarão, mano. Franco atirador. Se ganhar da Costa do Marfim, tá na segunda fase da Copa, vai ser histórico. E tá com grandes chances. Mas a Costa do Marfim é uma equipe muito mais qualificada, né? Vai ter que jogar um jogo bem estratégico. O Manuel Neuer, goleirão da Alemanha, tetracampeão em 2014, também bateu um recorde ontem. É o goleiro com mais participações em jogos de Copa do Mundo. Chegou ao seu 21º jogo. E está ainda em busca daquele outro recorde de tantas partidas sem tomar gols. Tomou mais um ontem, mas ele precisa ficar mais 2 partidas da Copa sem tomar gol. Provavelmente, contra o Equador, ele não tome gol, né? Vamos ver como é que vai ser. Então, ontem, Curaçao e Equador ficaram no 1-1, o que ajudou muito a seleção
da Alemanha a ratificar sua classificação. A Alemanha com 6 pontos já está na segunda fase e a briga agora vai ser entre Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Equador eu acho que não arruma nada e Costa do Marfim e Curaçao vai ser trocação. Se a Costa do Marfim empatar, fica em segundo. Se Curaçao empatar, fica em segundo. Aí, para concluir, o grupo de Holanda e Suécia. De madrugada, não consegui assistir. Ontem eu não assisti quase nenhum jogo. Eu estava jogando bola e perdi. Não, assisti o primeiro tempo da Holanda. Depois peguei o final do jogo da Alemanha. E o jogo. Assisti final também de Equador e Curaçao. Não peguei nenhum jogo inteiro. Bom. Japão ontem se impôs para cima da Tunísia e com gols de Daichi Kamada, 2 do Ueda, que também é vice-artilheiro da Copa agora, e 1 do Ito, meteu 4-0 na Tunísia, que já havia tomado de 5-1 para a Suécia na estreia, trocou de treinador, trouxe aquele treinador que treinou a Arábia Saudita no último Mundial, treinou a seleção da França feminino nesse meio tempo também, e de nada adiantou. A Tunísia já está eliminada da Copa, assim, juntamente com o Haiti e a Turquia, a terceira seleção que já está eliminada da Copa do Mundo. Então, dito tudo isso, vamos para os jogos de hoje, dos grupos G e H. Vamos lá. Grupo G. Espanha versus Arábia Saudita. Escalações. A Espanha que vem de um empate frustrante contra Cabo Verde de 0-0. Vai ir para o seu segundo jogo hoje, que aqui no Brasil será às 13 horas, 1 da tarde. Realizada no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. O técnico Luiz de la Fuente deve vir a campo com Unai Simon, Llorente ou Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella, Rodri, Pedri e Dani Olmo, Fabian Ruiz, Oyarzabal e ele, o menino Lamine Yamal, vai entrar jogando. Se bem que aqui também está uma possibilidade de entrar o Gavi, mas todos esperam que Lamine Yamal entre jogando com 100% de condições físicas e faça seu primeiro grande jogo em Copa do Mundo. Mas, para isso, do outro lado, temos a Arábia Saudita, que empatou com o Uruguai na estreia, que venceu a Argentina na estreia do ano passado, e que vem com o técnico Jorge Donis, assim, Al-Awais, que é um goleirão, Saudi Abdulhamid, Al-Amri, Tambakti e Al-Rabi, Abu Al-Shamat, Kano e Al-Kaibari, Salem Al-Dawsari, que é um grande jogador do time, Al-Jair e Al-Barayakan. Galera, Espanha e Arábia Saudita é uma incógnita, porque se a Espanha jogar o jogo médio que jogou contra Cabo Verde e perder tantos gols igual perdeu, corre risco. Só que a Arábia Saudita é aquilo também, ela é uma equipe muito forte no primeiro tempo, vai vir para cima da Espanha, não é uma equipe que fica lá retrancada, mas no segundo tempo geralmente perde o fôlego, e eu acredito que hoje a Espanha vence a sua primeira partida e vença bem. Bota aí uns 3-0 para a Espanha contra a Arábia Saudita no meu palpite. O outro jogo do grupo é a seleção do Uruguai contra a sensação Cabo Verde, o goleiro Vozinha. O Uruguai que estreou mal contra a Arábia Saudita, embora buscasse o empate e ficasse o segundo tempo todo pressionando, buscando a virada, esperava-se mais da seleção uruguaia. O jogo vai acontecer às 7 horas da noite aqui no Brasil e vai ser realizado lá no estádio de Miami, nos Estados Unidos. As prováveis escalações aqui: Marcelo Bielsa, treinador do Uruguai, deve pôr em campo Muslera, Varela, Cáceres, Matias Oliveira e Sanabria, Bentancur, Valverde e Nicolas de la Cruz, do Flamengo, Canóbio, do Fluminense, Maximiliano Araújo e Vinhas. Uma boa escalação. Que falta que faz o Arrasca, hein? Darwin Nunes já foi pro banco de novo. Tá mal, Darwin Nunes, hein? E o Cabo Verde do técnico Bubista vem com Vozinha, Steven Moreira, Pico Lopes, Dinei Borges e Sidney Cabral. Uma ótima defesa, hein? Kevin Pina, Ryan Mendes e Laros.
Ramiro Monteiro, Rovani Cabral e Livramento. Outro jogo incógnita. Por quê? Eu achei muito fraco o time de Cabo Verde. Tem uma defesa forte, um belo goleiro, mas uma equipe que não produz, que não chega na frente. Mas vai fazer o mesmo jogo que fez contra a Espanha. Se tomar um gol rápido, principalmente no primeiro tempo, acredito que o Uruguai tem chance até de golear Cabo Verde, devido à diferença de nível técnico. Tudo vai depender de como vai começar o jogo. Mas eu cravo aí um 2-0 para o Uruguai nesse jogo. Uruguai e Espanha vão para a última rodada para se enfrentar, para ver quem que vai ficar em primeiro e quem que vai ficar em segundo nesse grupo. Ou quem vai ficar em terceiro, que aí vai depender também do jogo Cabo Verde e Arábia Saudita, que tem um ponto. E se perderem hoje, podem um enfrentando o outro chegar a 4. Né? Agora teremos hoje também o jogo da Bélgica contra o Irã. A seleção iraniana que está fazendo muitos protestos. Eles receberam a visita do presidente da FIFA, né, no seu primeiro jogo, no vestiário após o jogo contra a Nova Zelândia, que prometeu que iria ajudar. Em alguma situação a seleção iraniana não está fazendo, não está cumprindo o que prometeu. A seleção iraniana está sendo prejudicada na Copa do Mundo. Está existindo sim um baita preconceito e assim, eu não sei nem como que deve ser para você chegar numa Copa do Mundo depois de passar por uma eliminatórias no país que você está em guerra e passar por tudo isso que eles estão passando. Deve ser complicado demais. Esse jogo será às 16 horas no SoFi Stadium em Los Angeles, certo? A Bélgica do técnico Rudi Garcia deve ir para campo com Courtois, Meunier, Ngoy, McKelly e Castanhe, Onaná, Tielemans e De Bruyne, Saelemaekers, Trossard e De Ketelaere. Lukaku continua no banco e o Doku não vai para o jogo. Dizem que ele está contundido, mas dizem que ele não vai continuar a Copa do Mundo na Bélgica, porque ele quer ir ver o nascimento do filho dele. Está gerando um grande impasse isso. O cara vai largar a seleção para ver o nascimento do filho, ou ele fica na Copa para depois ver o filho, depois de alguns dias já de nascida. É uma tese braba, hein? Não vou nem opinar sobre isso, mas é um dos grandes jogadores da seleção belga. E o Irã do técnico Ami Galenoei provavelmente entra com Beiravanand, Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati e Mohamed, Moheb, Ezatolahi e Gorbani, Youssef, Taremi, que é o craque do time, e o Mohanlou. Bélgica ganha. Apesar de a equipe iraniana ser uma equipe acertadinha, acredito que a Bélgica meta uns 3-1 nesse jogo para chegar a 4 pontos, pois também tropeçou na estreia, né, contra o Egito. Esse jogo, Egito versus Nova Zelândia, escalações. Esse jogo, galera, são duas equipes que também empataram na estreia, mas tem um ponto importante aí. Egito nunca chegou a uma segunda fase de Copa do Mundo e se vencer hoje vai ficar bem próximo desta conquista. O jogo será às 21 horas, 9 da noite no Brasil, e vai acontecer lá no Canadá, no estádio Vancouver Place. Só que assim, tudo pode acontecer. Nova Zelândia não tem um time bobo, não. O técnico Darren Bazeley, da Nova Zelândia, deve mandar a campo Crocombe, Tim Payne, Surman, Boxall e Kakassi, Joe Bell, Stamenik e Mac Cowell, Singh, Elijah Hust e o atacante craque do time, Chris Wood. O Egito do treinador Hossan Hassan deve ir para campo com Shobeir, Rani, Ibrahim, Fatih e Fatou, Ati, Lachem, Mostafa Zico, Achou, Marmouche e Mohamed Salah. Os craques Marmouche e Mohamed Salah estarão em campo. Eu vou dar um chute aqui. 2-1 para o Egito. Mas a Nova Zelândia pode complicar o jogo para a seleção egípcia, sim. É isso aí, galera. Mais um dia de Copa, 11º dia. Amanhã teremos os jogos da França contra o Iraque, da Noruega contra o Senegal. Vai ser bem legal. Tem a Argentina fazendo seu segundo jogo também, já contra a Áustria, um adversário um pouco mais difícil. Jordânia e a Argélia. Mas isso fica para amanhã, porque hoje já falamos sobre tudo que aconteceu ontem, o que vai acontecer hoje e estamos juntos. Esperamos que vocês estejam gostando também. Valeu, esse é o canal Filho da Copa. Tamo junto.